Bom dia. Como é que passaram o final de ano? Deu para descansar? Deu para desligar um pouco? Eu consegui descansar um pouco. Muito bom estar com a família, poder celebrar Nosso Senhor Jesus no Natal, depois virada de ano. Espero que tenha sido bom para vocês também. O nosso desejo é que o ano de 2022 seja um ano excelente para a tua vida, de muito crescimento, de muito amor, de muita unidade. Amém? Vamos abrir em Salmos 63. Eu vou ler na versão NVT. Salmo 63. Ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti. Nesta terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em Teu santuário e contemplei Teu poder e Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida, com meus lábios Te louvarei. Sim, Te louvarei enquanto eu viver, a Ti em oração levantarei as minhas mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria Te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda, pois Tu és o meu auxílio, à sombra de Tuas asas canto de alegria. Minha alma se apega a Ti, Tua forte mão direita me sustenta. Até o 8. Salmo de Davi sobre a ocasião em que estava no deserto de Judá. Ali no comecinho está escrito isso, né? E eu gostaria de começar falando que essa semana eu assisti um meme. Todo mundo sabe o que é um meme? Eu assisti um vídeo daqueles engraçados que o pessoal anda fazendo, né? Fazendo aquele... Faz uns recortes, faz os reels, né? Posta lá no Instagram, Facebook. E esse vídeo engraçado era a representação de um jovem, de uma pessoa ali. E ele estava representando como se no lugar do celular, do seu smartphone, fosse uma Bíblia. Então ele acorda logo cedo ali, em vez de desconectar o celular, né, da tomada, ele pega logo a Bíblia e começa a ler. Aí ele vai, café da manhã, pessoal, presta atenção, vamos comer, agora é hora de comer, ele lá lendo a Bíblia. Aí vai com os amigos assistir um filme, presta atenção aí e tal, todo mundo lá lendo a Bíblia, falou, gente, a gente vai assistir o filme, não ler a Bíblia. Aí vai na janta, a mesma coisa, enfim, aí vai deitar, a última coisa que faz, tá lá lendo a Bíblia. Aí todo mundo, muito engraçado, né? Eu dei risada, mas eu fiquei pensando, como é verdade isso, né? Porque a gente faz isso com o celular, né? A gente acorda, pega o celular. Tem gente que tem toque, não pode ter nenhuma notificação. Então, lê tudo, depois acorda. É assim. Vai no banheiro, tá lá com o celular. Mas aqui não, aqui todo mundo pega o celular só para ler a Bíblia, né? Só e o verso. Amém. Aleluia. Mas como é difícil, porque para mim é difícil, a gente faz isso, não tem jeito, né? Aí é engraçado que no final do meme ali, ele vai e conecta o cabinho do celular na Bíblia, assim, né? Aí muda o vídeo e fala, mas essa é a realidade. Aí é um celular, né, no lugar da Bíblia. E a realidade é essa, não tem jeito. A gente fica o tempo todo com o smartphone na mão, né? Antes de dormir, muitas vezes, se não está na mão, está no bolso. Aí dá aquela vibrada, já fica com aquela ansiedade no coração de ver a mensagem. Ou bate no relógio ali, você... Opa, alguém mandou mensagem, preciso ver, preciso ver. E a última coisa que a gente acaba fazendo é, também, antes de dormir, tá ali com o celular. É ou não é? E esse salmo
momento que o rei Davi, ele estava ali, o momento e a situação, né, que ele estava vivendo, não era nada bons, era muito complicado. Por quê? Era o momento onde ele estava fugindo do seu filho que queria matar ele, seu filho Absalão, e ele foi se esconder, se isolar, se exilar ali no deserto de Judá, porque é um lugar muito difícil de entrar. É um deserto muito árido, tal, então poucas pessoas arriscam ir para esse lugar. E no verso 1, vamos ler de novo. E lá que Davi compõe, né, esse salmo, lá que ele escreve esse salmo. No verso 1 diz assim: ó Deus, tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração, minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo anseia por ti, nesta terra seca, exausta e sem água. Davi, ele está ali naquela situação, mas ele busca o Senhor de todo o coração. Ele busca com a sua alma, ele busca com o seu corpo, ele busca com o ser ali completo, né? Ele clama ao Senhor. E ele faz esse contraste, né, entre deserto, né, literalmente, o deserto seco e sem água, com a busca que ele faz ao pão da vida, a água viva, que é Deus. Então aqui ele está colocando o lugar onde ele está, o lugar de deserto, com o lugar da presença de Deus. Ele faz essa comparação e esse contraste. Quando ele está falando ali nessa terra seca, árida, literalmente é uma terra seca e árida, porque ele está no deserto. E a saciez, a satisfação que Davi tinha ali, não era em comida ou bebida, mas era na presença de Deus. E eu gostaria nessa manhã que você pudesse refletir um pouco em que lugar você se encontra. Nós podemos nos encontrar em um lugar de deserto, como Davi. Não literalmente, tá? Que ninguém está no deserto. Mas numa sequidão espiritual. Esse é o tipo de deserto, esse é o lugar que eu gostaria de refletir nessa manhã. Um desânimo da vida, ou também um lugar de paz e tranquilidade. Está tudo certo na minha vida. Está começando mais um ano, estou empolgado, estou empregado, estou de férias agora, vou voltar com tudo, representar na empresa e vou dar o meu melhor na minha profissão. Pode estar vivendo esse momento também, excelente. Outro lugar que você pode estar é num lugar de desespero, ou então um lugar sem esperança. Outro lugar é um lugar sem propósito. Que lugar você se encontra? Porque independente do lugar que você está, seja ele bom ou ruim, o que importa realmente, o que a gente aprende com Davi aqui, é a busca pela presença de Deus. É isso que importa. Lá no verso 2, eu te vi em teu santuário e contemplei teu poder e tua glória. Se tem alguém que viu Deus, foi Davi. Se tem alguém que viu a glória de Deus, foi Davi. E o poder dele. Você imagina ali que ele já tinha uma caminhada muito grande de vida. Ele viu, seja nas batalhas, seja nos livramentos. Não era a primeira vez que Davi estava sendo perseguido, ele foi perseguido por Saul por muito tempo. E o pessoal queria matar ele, não era uma perseguição assim, vou dar uma perseguida ali em Davi, apavorar ele. Não, era, se ele passar na minha frente eu mato. Era esse tipo de perseguição que Davi estava acostumado e Deus livrou. Da mesma forma, ele viu a glória dele se manifestando, ele virou o rei. Um rei como nunca teve outro rei de Israel. Mas aqui a gente tem que entender que nós estamos falando do quê? Velho Testamento, velha aliança. E quando eu li esse salmo, eu fiquei pensando, como Davi, com certeza, né? É óbvio, ele faz parte daquele seleto grupo que a gente encontra no Velho Testamento, que tinha ali o acesso a Deus ali.
Mas a gente sabe que no Velho Testamento, para você entrar na presença de Deus, a gente precisava fazer o quê? Tinha todo o ritual e todo o processo de encontrar Deus lá no templo, fisicamente falando. Então tinha todo o processo de purificação, era só determinadas pessoas que entravam, sacerdotes, não era qualquer pessoa. E a gente sabe, Davi sabia muito bem que se carregasse a arca da aliança de um jeito diferente que Deus mandou ali, relou, morreu. E ele viu o pessoal morrendo, porque eles queriam levar a arca lá rapidamente, mas fez do jeito que não era para fazer. Então ele viu a glória e o poder do Senhor. Mas aí a gente pensa, então por que ele está lá no meio do deserto, longe do templo? Quando ele fala assim, eu vi no teu santuário, ele está falando literalmente, ele viu lá no templo Deus. Mas ele está buscando o Senhor lá no deserto. Mas como assim, né? Como assim? E a gente tem que nos atentar no fato de que Davi, né, a gente sempre escuta isso, e na Bíblia está escrito isso, Davi era um verdadeiro adorador. Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Sabe? E hoje, depois que Jesus veio, nós temos livre acesso à presença do Senhor, aonde quer que a gente esteja, não importa. A gente tem livre acesso porque Jesus Cristo ele já cumpriu a obra na cruz, já foi consumado. A obra redentora já foi consumada. Nós já fomos justificados por Jesus na cruz. E a gente pode buscar o Senhor, o véu já se rasgou. Então, aonde a gente estiver, a gente consegue ter livre acesso ao coração de Deus. Mas será que estamos buscando ao Senhor, independente do lugar que nos encontramos? Esses lugares que eu acabei de falar? Lembrando novamente, não é o lugar físico, mas é o momento de vida, o que estamos vivendo. Verso 3: Teu amor é melhor que a própria vida, com os meus lábios te louvarei. Para Davi, o amor de Deus é melhor que a sua própria vida. E a nossa vida toda, a gente pensa em quê? Uma coisa que a gente sempre pensa, eu acho que todo mundo aqui pensa, melhorar a nossa qualidade de vida. Não é isso? Eu estou lá em Jundiaí agora. Jundiaí é uma cidade muito boa. Agora foi eleita a 5ª melhor cidade do Brasil para se morar. E a gente não consegue, é muito difícil de arrumar um lugar para alugar. Tem um amigo meu lá de Pompeia, o Marco, que está tocando a reforma do imóvel. A gente foi procurar imóvel para ele, a gente viu 18. Dos 18 a gente conseguiu visitar só 3. E não é assim, porque, não, demorou. Não, no mesmo dia. Não, eu quero ir lá agora, tá bom. Aí indo com o carro, liga, já alugou. Desculpa. Porque todo mundo tá indo para lá, é o êxodo urbano. Antes era o êxodo rural, agora é urbano. Por causa da pandemia, home office, São Paulo, jovens casais principalmente, filhos pequenos estão mudando para o interior. Indaiatuba, Jundiaí, dizem que até Campinas está assim. Todas essas cidades. Então a gente pensa, vamos melhorar a qualidade de vida. Não é isso que a gente pensa? Né? Quando eu falei para o médico, o obstetra nosso, vocês vão mudar para cá? Tá fugindo do caos, né? Quer melhorar, tá vindo para o paraíso, quer melhorar a qualidade de vida. Foi isso que ele falou para a gente. E a gente pensa nisso, e isso é muito bom, sabe por quê? Porque Deus, um dos propósitos de Deus é que nós também nos cuidemos. Mas que também cuidemos da nossa família. E glória a Deus por isso. Mas aqui Davi, ele traz uma perspectiva mais elevada, no qual a gente deve sempre também buscar essa perspectiva elevada. E qual é? Ele entendeu que a melhor qualidade de vida está no relacionamento com Deus. Então é independente das coisas que nós temos, do conforto, da segurança, da onde a gente estiver, o mais importante na vida, para a nossa qualidade de vida, é o relacionamento com Deus. Está diretamente ligado ao relacionamento com Deus. E Davi sabe muito bem, né? Seja no palácio real, ele tinha tudo, porque ele era o rei, ou seja no deserto,
seja em um belo apartamento nos nossos dias, ou seja, numa bela casa, seja em um lugar difícil de viver, a melhor qualidade de vida é na presença de Deus. Verso 4 e 5. Sim, te louvarei enquanto viver. A ti em oração levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria te louvarei. Enquanto viver, devemos louvar a Deus, orar ao Senhor, buscar ao Senhor de todo o coração. E a satisfação plena a gente só vai encontrar em Deus. Não tem jeito, a gente pode buscar em tudo quanto é alternativa, a satisfação plena a gente só encontra em Deus. E Davi fala que essa satisfação, essa saciez, é maior do que um rico banquete. Olha só, né? Começando o ano, acabamos de sair de ricos banquetes. Natal, Ano Novo. Se tem uma coisa que a gente faz bem, é comer bem. Então, comemos lá aquele rico banquete, e não foi só o banquete da mesa ali, a comida ou a bebida, mas o entorno da mesa é muito mais importante, as pessoas, quem a gente ama. Ceiar com quem a gente ama é muito bom, é ou não é? Enche o nosso emocional, a gente fica bem. Então esse é um rico banquete, mas que Deus, a presença do Senhor, é a única coisa que vai saciar o profundo, a nossa alma, o nosso interior. É muito bom a gente ter esses momentos, mas aqui ele está falando que a presença do Senhor é melhor do que esse rico banquete. No verso 6. Quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda. Quando a gente deita, quando você se deita, no que nós pensamos? Será que a gente pensa o que a gente precisa fazer no outro dia? Ou a gente fica pensando e preocupado com alguma situação? A gente fica pensando no trabalho? No último vídeo engraçado que a gente acabou de assistir no nosso Instagram, no nosso celular, será que é isso que a gente pensa? Foi por isso que eu trouxe esse vídeo, que eu falei desse vídeo que eu assisti. Porque aqui Davi está sendo perseguido. Ele estava isolado, ele estava buscando ali um refúgio do deserto, para não ser morto. E o que ele estava pensando quando se deitava? Em Deus. Nós precisamos aquietar um pouco os nossos ruídos. Aquela coisa de comunicação, emissor, receptor, tem os ruídos no meio. O quanto de ruído a gente tem deixado atrapalhar a nossa comunicação com o Senhor. Porque relacionamento é comunicação. Se a gente não está se comunicando com o Senhor, como a gente está levando a nossa vida? Porque isso é essencial, mexe com a nossa essência. E só Ele pode nos saciar. Então nós precisamos nos atentar e nos aquietar, desligar. O bom do final do ano é quando a gente está com a família, a gente acaba deixando o celular um pouco de lado. É ou não é? A gente se concentra mais no relacionamento olho no olho, no verdadeiro. E como isso é bom para nós, não faz bem? Só que com o Senhor é a mesma coisa. E às vezes a gente acaba deixando outras coisas, não só celular, mas preocupações, anseios, em vez da gente colocar diante do Senhor, no altar de Deus, nos pés do Senhor, e entregar para Ele descansar, a gente fica tentando resolver com a nossa própria sabedoria, com a nossa própria inteligência, com as nossas próprias habilidades. Mas a gente sabe que nós precisamos descansar em Deus. E aqui Davi, por mais que ele passava por uma situação complicada, ele estava tranquilo.
ele conseguia se deitar e não ficar ansioso. Será que Absalão vai me achar amanhã? Não, ele estava pensando nas coisas de Deus, pensando na palavra, criando salmos aqui, né? Cânticos de adoração, de louvor. Versos 7 e 8. Pois tu és o meu auxílio, a sombra de tuas asas, canto de alegria. Minha alma se apega a ti, tua forte mão direita me sustenta. Davi, ele sabia que por mais protegido que ele estava ali no deserto, ele sabia que se Absalão quisesse encontrá-lo, ele ia encontrar. Afinal, Absalão era filho de quem? Dele mesmo. E quantas vezes ele já não ouviu a história do próprio pai. Então ele sabia onde que Davi estava. Não só por isso, mas por referenciais, por pessoas, ele sabia onde Davi se encontrava. Se ele quisesse mesmo ir atrás de Davi, ele iria. E Davi sabia disso. Davi sabia que, por mais protegido que ele estava no deserto, ele estava vulnerável ainda. Porque ele não podia sair dali. Se ele saísse... Mas ele também sabia que quem era o auxílio dele era Deus. Ele sabia que embaixo das asas do Senhor, ele podia ficar tranquilo, descansando, e mais, né? Ele cantava cânticos de alegria. Então, debaixo daquela situação, onde ele olhava e falava, a única coisa que está me protegendo aqui não é o deserto, mas é Deus, eu descanso e fico tranquilo, porque quem está na minha frente, quem está me protegendo, é o próprio Deus. Então eu vou ficar aqui, vou fazer cânticos de alegria. E ele fez, né? Que salmo bonito é esse? E com a certeza de que a forte mão direita do Senhor, que estava sustentando ele dia e noite. E esse salmo, muito legal, muito bonito, ele expressa o que havia no coração de Davi. Aquele tempo difícil que ele estava passando, né? Ele vivia aquele tempo, né? E eu penso que em situações difíceis nós buscamos mais o Senhor. Mas hoje em dia, trazendo para a nossa realidade, eu penso que o tempo de calmaria, um lugar de fartura, um lugar onde nós temos tudo à nossa disposição, é que pode se tornar preocupante. Então a gente vive um tempo, pelo menos aqui, na nossa realidade, no nosso contexto, tá? Eu não estou falando toda a realidade do Brasil, mas eu estou falando da nossa realidade, no qual a mesmice, a tranquilidade, a não ter necessidades e a não passar pelo deserto, a não precisar estar no deserto, pode se tornar um lugar perigoso. Porque quando a gente tem tudo e quando a gente está tranquilo e está tudo bem, a tendência nossa, muito forte, é nos afastarmos da presença de Deus. Isso pode ser perigoso. E por mais que o nosso corpo esteja saciado por um bom alimento, que as nossas emoções estejam bem, sabe? Que o nosso ego esteja inflado, né? Aquelas conquistas do dia a dia, os elogios. Espiritualmente nós podemos estar mais secos do que no deserto. Isso é um perigo. É um perigo quando a gente se sente emocionalmente suprido por outras coisas, por outras pessoas, por situações boas, e de repente a gente se vê longe de Deus. A gente se esquece que quem é o dono da prata e do ouro é o Senhor, quem é dono de tudo é o Senhor, e quem permite as conquistas e vitórias é Ele. A gente acaba esquecendo que quem permite nós termos tempo de mesa com os nossos familiares é Ele. A gente acaba esquecendo que quem acrescenta mais um dia na nossa vida é Ele. E isso se torna muito perigoso. Muito perigoso, porque quando a gente está em situação crítica, difícil, a gente não vai se esquecer um segundo do nosso Senhor, não é verdade? Então tomem cuidado com isso. Por isso, nesse novo ano, busque ao Senhor. Eu coloquei o título dessa mensagem de Busque ao Senhor.
Busque ao Senhor, busque viver o novo de Deus. Sabe, para a sua vida. Leia, medite, dia e noite, como Davi fazia. Ore, clame, louve ao Senhor o tempo todo. Davi, ele louvava ao Senhor o tempo todo. Ele era um cara perfeito? Não era. Afinal de contas, tudo isso que ele estava vivendo era consequências de um pecado dele. Pecado gravíssimo. Que destruiu a família dele, por completo. E ele sabe disso. Só que Davi, ele tinha o coração quebrantado. E quantas vezes a gente não erra e assume a culpa? Deixa essa culpa na cruz, porque já foi consumado. Já está pago. Então, nesse ano, possamos ter o coração de um verdadeiro adorador. Um coração que adora em espírito e em verdade. Sabe? Que adora com o corpo, em ações, em amor, que ama as pessoas, que vai às necessidades. Ah, mas eu estou passando por um momento difícil, não tem como eu ajudar os outros. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem um pouquinho mais. Se Deus está te dando, a gente precisa aprender uma coisa, que a gente foi chamado para repartir, não para reter. A gente foi chamado para dar, não para receber, para ser servo. E aí sim, com esse coração, sabe, de clamar ao Senhor, de buscar o Senhor o tempo todo, a gente possa aprender, a gente possa cantar esse louvor, esse salmo, como uma verdade na nossa vida. Que a gente possa deixar um pouco mais o celular, literalmente, e usar mais a Bíblia. Tá? Não tem problema, né? Eu leio muito a Bíblia pelo tablet. Estraga um pouco o olho, a vista, tá? Não façam isso, procure a Bíblia de papel. Mas não tem problema. Mas cuidado com as notificações que ficam aparecendo toda hora. Cuidado com os pensamentos que vêm, daqui a pouco você distraiu. Cuidado quando Deus te fala uma coisa e você fala, preciso fazer isso. Deixa stand-by, esquece. Pensa se fosse você. Manda mensagem para alguém, a pessoa fala, não, beleza, vou fazer. A pessoa esquece. Você não vai ficar bravo? Você não vai ficar triste? Ou bravo, ou triste, ou irritado, alguma coisa você vai ficar. Você esqueceu de fazer isso? Esqueci, né? Quantas vezes a gente não faz isso com Deus? Esteja sensível à voz de Deus. E aqui eu separei 3 versos do próprio Salmo aqui que nós lemos. Que é a última frase de 3 versos, de versículos aqui. Davi diz assim, com meus lábios te louvarei. No outro verso, a ti em oração levantarei as mãos. Com cântico de alegria te louvarei. Vamos orar? Senhor, iniciamos um novo ano. Mas nós não queremos simplesmente colocar as nossas próprias metas, os nossos próprios objetivos e correr atrás desses objetivos. Não, Senhor. Nós queremos nesse ano, 2022, viver aquilo que o Senhor quer que vivamos. Aquilo que está no seu coração, na sua vontade. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a tua voz. Nos ajuda, Senhor, a não ficar andando por situações ou por o que a gente está vendo, mas andar por fé. Nos ajuda, Senhor, a andar por palavra. A tua palavra, Senhor. E nos ajuda, Senhor, como Davi, em qualquer situação, seja boa ou ruim, buscar o Senhor o tempo todo. Deitar pensando em Ti, nas Tuas maravilhas, nas Tuas características, quem o Senhor é. Nos ajuda a ter esse coração de um verdadeiro adorador. Nos ajuda, Senhor, a nos arrepender, a ir para o pó da terra quando nós pecamos, porque isso nos afasta do Senhor. Mas Deus, eu quero orar, Senhor, para aqueles que identificaram o lugar que está vivendo, seja um lugar bom, seja um lugar ruim, seja de desafios, seja de coisas novas, seja de coisas normais. Deus, não importa o lugar, nós queremos estar na sua presença, Senhor.
Que o Senhor possa encontrar a nossa vida, Senhor, em primeiro lugar, na Tua presença. Porque é isso que realmente importa, isso que realmente nos traz qualidade de vida. Essa é a qualidade de vida elevada que nós queremos, Senhor. Viver no sobrenatural. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque nós te amamos, nós te louvamos, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Rei dos Reis. Nós te amamos, Jesus. Nós queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Tem aviso? Tá bom. Então vamos encerrar e depois a gente vai fazer um momento de avisos. Tem uma turma indo para o Shalom, tem uma turma na Juvep fazendo missão, então a gente vai falar algumas coisas. Vamos ficar de pé? Bem, que a graça do nosso Senhor Jesus, que vive e está, que o amor de Deus Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam com todos vocês, todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.